Fernanda Banhota, bem-vinda então conosco. E olha, o quanto dá para a gente imaginar que, se de fato essa decisão for mantida pela justiça e tudo mais, de que maneira, né, ela afeta de fato a população e também a economia dos Estados Unidos? Banhota, boa tarde para você. Oi, Débora, Yuri, todo mundo que nos acompanha no 360, um prazer estar com vocês. Olha, essa é mais uma tentativa, né, da gestão Trump de garantir o controle temático da agenda da política dos Estados Unidos. Ele mira, sobretudo, como ia dizendo a Mari, dois focos que eram bastante diferentes no governo Biden. Então, de um lado, políticas que a gente costuma chamar de DEI, né, diversidade, equidade e inclusão, e do outro lado, as políticas mais ligadas em geral, né, a agenda ESG, a agenda verde. Então, em geral, o objetivo é tentar sufocar essas iniciativas, o que não necessariamente significa impactar outras pautas, como a Casa Branca vem tentando esclarecer. Essa tentativa de esclarecer, Débora, acontece justamente porque houve uma comunicação de rebote quando o anúncio veio logo de cara. Então, por exemplo, o Medicaid, né, que é o sistema mais próximo do que seria um sistema de saúde nos Estados Unidos, o sistema de educação em algumas áreas do país e mesmo, por exemplo, assistência aos idosos, logo de cara foram imaginadas como sendo áreas afetadas e, portanto, milhares de americanos poderiam ter o seu dia a dia, a sua vida mesmo, né, básica do cotidiano diretamente envolvida nessa crise. Isso poderia levar não só a uma tensão social crescente, mas até mesmo a uma repercussão do ponto de vista econômica, né, dos Estados Unidos. Então, a Casa Branca veio a público esclarecer que não era bem assim, que não eram todas as áreas, mas a falta de clareza de como vai se implementar, e a Mari trazia isso muito bem, é que tem agora causado uma certa apreensão. Só para vocês terem uma ideia, em termos de ajuda externa, que foi logo de cara um dos primeiros, né, anúncios que o Trump fez dias atrás ainda, antes do congelamento total, o programa mais afetado, pelo que a gente tem acompanhado, é o programa que os Estados Unidos oferecem para o combate à AIDS na África. E já existem vários especialistas dizendo que, com a retirada desses recursos e deixando de apoiar esses programas e projetos, é bastante provável que a gente tenha um repique nos casos, né, dessa doença e que isso possa, inclusive, se tornar uma epidemia com efeitos colaterais no mundo todo e, inclusive, nos Estados Unidos. Quer dizer, mais um problema de saúde pública nos Estados Unidos, além daqueles que os Estados Unidos já possuem, né, tendo aí a questão de saúde pública como um dos seus principais flagelos de gestão, de administração do governo federal. Então, os impactos nesse momento, eles são enormes, eles são super importantes e eles vão para além das fronteiras. Uma coisa que eu acho importante destacar, viu, Débora e Yuri, é que certamente esse vai ser um caso levado à Suprema Corte dos Estados Unidos. Isso é uma coisa que aqui no Brasil a gente tem repercutido pouco. Uma crise parecida com essa já aconteceu lá nos anos 70, ainda na gestão do Nixon, e na época foi criada uma lei que chama Lei de Controle de Retenção, né, que os americanos chamam de Impoundment Control Act, e essa lei determina que, uma vez que o orçamento é aprovado pelo Congresso, e isso é uma competência constitucional do Congresso, o presidente não tem autonomia para reter fundos, ele não pode fazer isso unilateralmente. E caso ele queira retirar fundos que foram aprovados pelo Congresso, existe um rito, um passo a passo que precisa ser cumprido. Ele precisa notificar ao Congresso que ele quer adiar, cancelar programas, ele precisa ter aprovação e ele precisa seguir prazos, né, um cronograma específico, coisa que Donald Trump não fez. Então, já existe, não só por essas várias organizações de classe que a Mari citou, uma mobilização, mas também entre os democratas, uma organização institucional para que isso seja contestado e, muito possivelmente, isso vai parar na Suprema Corte, porque, de fato, a gente está falando aí da definição do que é competência do presidente ou não. A princípio, segundo o que muitos juristas têm entendido, ele está infringindo uma lei de 1974 e, portanto, avançando sobre uma competência que não cabe ao presidente, Débora e Yuri.
É interessante, né, Manhota, porque essa é mais uma decisão colocada em prática, uma promessa colocada em prática por Donald Trump, assim como a questão de você acabar com o visto de quem nasceu do imigrante, né, que nasceu nos Estados Unidos, filho dos imigrantes que estiverem ilegais, ou enfim, que não garanta a nacionalidade, são medidas que ele obviamente tem um corpo jurídico afiadíssimo, sabe que vai ser contestada e aí tem o interesse de colocar para fazer uma sinalização política, né, para o seu eleitorado, para o seu público e eventualmente também que isso possa escalar, ir para a Suprema Corte, né, para as cortes mais altas e depois eventualmente até mudar o entendimento da história, né, Manhota? Só para arrematar muito rapidamente esse comentário, queria que você fizesse só bem rapidinho. É isso, Débora, você matou a pau, né? Disse exatamente o que é. O Trump está testando o limite das instituições e está tentando reescrever. No melhor dos cenários para ele, ele vai conseguir redirecionar a legislação em seu favor, de acordo com seu projeto político. No pior dos cenários, ele vai ser descrito como o cara que tentou cumprir essas promessas em nome do seu eleitor, mas que foi barrado pelo sistema, né? Que reforça a narrativa dele, inclusive. Perfeito. Muito obrigada, Fernanda Manhota, por enquanto.